Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Esta edição foi gravada para ser exibido num dos feriados decretados pela Prefeitura do Rio de Janeiro para facilitar a mobilidade das legiões de peregrinos de todas as partes do mundo que se reúnem na cidade na 28ª Jornada Mundial da Juventude, que, como sempre, será assistida pelo Sumo Pontífice. É a primeira viagem ao exterior do primeiro Papa nascido nas Américas, o jesuíta argentino Francisco, eleito em março deste ano. As emocionadas homenagens e as devoções produzidas por um evento religioso desta dimensão constituem uma oportunidade para mostrar ao mundo um Rio de Janeiro diferente daquele que aparece durante o Carnaval. É também uma oportunidade para voltarmos a examinar com a merecida seriedade a questão do Estado secular e laico, previsto em nossa Constituição e continuamente atravessado pela transformação da nossa mídia eletrônica em púlpito religioso pelas confissões majoritárias, católicos e evangélicos. A nossa insistência justifica-se duplamente. Se o Estado democrático de direito é, por obrigação, isonômico, as concessões e a programação das emissoras de rádio e televisão devem obedecer aos mesmos critérios igualitários em matéria religiosa. E não é o que acontece. Além disso, qualquer fissura no edifício republicano, por mais insignificante que seja, tenderá a ser continuamente ampliada. É um risco que não vale a pena correr, sobretudo em momentos tão tensos como os que estamos vivendo. Para avaliar e refletir sobre uma questão tão delicada e transcendental, contamos com a colaboração do deputado federal Jean Willis, do filósofo Roberto Omano e aqui ao meu lado do historiador Daniel Arão Reis. A chegada do Papa ao Rio de Janeiro e a participação de cerca de 2 milhões de peregrinos na Jornada Mundial da Juventude modificou o calendário da cidade com 2 feriados integrais e 2 parciais. A Prefeitura justifica a decisão por conta da magnitude do evento. Não tem como a gente falar de Jornada Mundial da Juventude sem falar que é o maior evento que o país já recebeu. Não há na história do país um evento dessa magnitude, com essa quantidade de turistas que vêm ao Rio de Janeiro. É impossível um evento dessa magnitude, tal qual uma Olimpíada, chegar a uma determinada cidade sem que essa cidade se adapte a isso. Então, você tem que tomar medidas para que o evento ocorra sem transtorno, minimizar esses transtornos. Então, a cidade está se preparando para isso. Para os críticos, a decisão de conceder espaço privilegiado para a Igreja Católica pode contrariar a laicidade do Estado. Em 2008, o governo brasileiro e o Vaticano fecharam um acordo em que, entre outras coisas, regulamentou o ensino religioso nas escolas públicas. Um problema que nós temos aqui no Brasil é que nós tivemos uma laicidade que não chegou a se completar. Por quê? O Império ele era naturalmente com essa ligação íntima, era uma ligação plena então, do Império com a Igreja Católica. Isto, dentro dos governos que são aristocráticos, que são ligados a reinos e a impérios, então isto se aplica. E, logicamente, quando se implanta a República, a primeira coisa a ser negada é esta, porque a República traz esta certeza de que todos somos livres e iguais. Então, esse é um ponto crucial. Então, se nós somos iguais, não há espaço para essa diferenciação da aristocracia desde o nascimento. E isso fica muito ligado ao universo católico, e a Igreja Católica continua pedindo que possa ter, não direitos, mas privilégios. Eu acho que todo mundo que mora na parte ocidental do mundo está marcado pelo cristianismo histórico, porque ele configurou não só a fé, a religião e tal, como também a cultura. Já tiveram outros eventos de caráter religioso aqui no Rio de Janeiro, da Igreja Evangélica, por exemplo, na Praia de Botafogo, e a gente apoia qualquer evento que venha ao Rio de Janeiro de uma maneira sistemática, para que traga receita para a cidade, para fidelizar esse turista que está vindo da cidade.
Questões religiosas recentes, como os projetos da cura gay e da bolsa estupro, mobilizaram o parlamento e foram alvos dos protestos nas ruas. Por conta disto, o projeto que suspendia a proibição de tratamento da homossexualidade foi retirado da pauta de votação. O Estado, ele é de todos e de todas. E por isso um Estado laico é muito interessante, porque ele é de todos e de todas. E aquilo que é colocado não quer dizer que todos devam seguir. Nós vemos, por exemplo, na discussão relativa, né, à homossexualidade, só para pegar um exemplo recente que andou em muitos debates, né, as pessoas muitas vezes veem como se elas, ao aceitarem, né, que exista esse reconhecimento da plena igualdade, como se elas estivessem de acordo ou querendo para si, né? Então é importante entender que a lei, por existir para todos e para todas, ela não se coloca como alguma coisa que é impositiva. Ao contrário, né, ela continua mantendo essa possibilidade de escolha. O comportamento dos cristãos sempre foi a contracorrente. Agora, acho que, por isso também, os órgãos públicos, a mídia, etc., fica muito de olho em cima da igreja para poder ressaltar quando ela tropeça, né? E ela tropeça, porque é humana, né? Professor Roberto Romano, professor de ética, de filosofia, política, pensador, o senhor acredita que é possível chegarmos a um Estado laico, uma república laica? O caso francês é um caso, eu acho que é único no mundo, mas porque os outros se declaram laicos, mas se a gente examinar mesmo, não existe laicismo. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, em primeiro lugar, eu acho que é importante lembrar o termo laico, vem do grego laos, que significa o povo. Então, é aquela potência maior na democracia ateniense. Com a Idade Média, você teve o espalhamento de uma doutrina que foi elaborada por Dionísio Areopagita, que estabelece uma hierarquia dos homens, não é? Mais perto de Deus, superiores, mais abaixo, inferiores. E lá embaixo de tudo estava o leigo, o laos, não é? Que não tinha direito nenhum e que não tinha condição de ser autônomo. Então, essa doutrina que foi gerada no helenismo e na Idade Média veio até hoje, né? Em muitos estados você tem essa visão bastante deturpada do povo, como aquele que deve receber ordens e não tem dignidade. Isso quer dizer o seguinte, que laicismo significa exatamente o sinônimo de democracia, né? Quando você não tem isso, você tem efetivamente poderes extra-povo dominando a cena política. Agora, você tem formas bastante avançadas de laicismo, como no caso dos Estados Unidos da América, há explicitamente a separação de igreja e de Estado, embora você tenha tentativas, sobretudo no período Bush, de misturar as águas, não é? Mas você tem a possibilidade sim. Agora, eu acho que um Estado laico absoluto será sempre difícil, porque há uma permeabilidade das religiões na vida social e, por consequência, na estrutura do Estado, né? Os religiosos, eles elegem, né, os seus representantes no Executivo e no Legislativo e, portanto, procuram influenciar a vida política estatal para as suas visões. Daniel Arão Reis, historiador, você vê na história do Brasil, houve muitas intenções, nós vimos agora a Roseli Fishman falando que quando houve a República, a proclamação, houve um certo entusiasmo secularista, não é, ou laicista, mas a coisa nunca se materializou mesmo, né? O Brasil tem digamos, o verniz do laicismo, mas na hora não consegue ser, não é? Esse feriado que nós vamos ter, esses feriados que vamos ter no Rio de Janeiro, também, tudo bem, é uma celebração bonita, não é? De jovens de todo mundo, mas, se a gente pensar bem, é um privilégio para uma determinada confissão religiosa. Como é que você vê, puxando o assunto
da teoria um pouquinho mais para a realidade? Eu diria que na proclamação da República, as lideranças republicanas, né, algumas delas, pelo menos, animadas por aqueles propósitos positivistas, realmente idealizaram uma república laica, né? Mas as tradições foram mais fortes e acabaram predominando. De sorte que, ao lado das definições formais, defendendo o Estado laico, separando a Igreja do Estado, a Igreja continuou muito, a Igreja Católica, sobretudo no Brasil, continuou muito presente, né? Influindo através de 1000 canais e de 1000 ramificações e condicionando o Estado na sua atuação. Nesse mega evento agora do Rio de Janeiro, eu acredito até que é prudente realmente decretar o feriado, porque os transportes da cidade não têm condições, né, de fazer nenhum mega evento em situação normal. Agora, há outros exemplos, por exemplo, como o feriado nacional, a padroeira do Brasil, né, que os não crentes e os não católicos são obrigados a observar um feriado que não lhes diz respeito, né? Então, uma outra série de feriados, de datas comemorativas exclusivamente católicos, são estendidos de maneira arbitrária a toda a população. Jean Willis, deputado, vou chamá-lo, vou esquecer o seu título e vou chamá-lo de você, muito jovem. Mas você também é historiador e tem um passado religioso também. E como é que você vê essa questão da possibilidade de nós conseguirmos separar, porque aqui não se trata de ser contra a religião, se trata de tirar a religião do Estado. Ninguém é contra as religiões. O que se pretende, não é? Primeiro, é uma isonomia, não é? É uma igualdade. E, segundo, separar, botar em campos diferentes para que não haja interferência. Considerando essas suas vivências, como é que você vê essa questão? E sendo um representante do povo, na casa do povo, e enfrentando situações difíceis que nós vamos discutir agora, como é que você vê essa questão da secularização? Bom, recuperando um pouco do que já foi dito, né? Se no primeiro momento aí, na origem da palavra, laicidade, laico está ligado ao povo e, portanto, não laico estava mais próximo de Deus, convencionou-se com o passar do tempo que laico era tudo que não fosse religioso. Então, a laicidade, os estados laicos, eles colocaram a laicidade como um valor nas suas constituições, nas suas cartas, para poder impedir as guerras religiosas, quer dizer, dar alguma neutralidade ao Estado frente às diferentes crenças, aos diferentes sistemas de crença que as pessoas podem adotar. De fato, a única Constituição radicalmente laica que nós tivemos foi a Constituição de 1891, pós-proclamação da República, é a única que não faz qualquer referência a Deus. De lá para cá, a Igreja Católica renovou-se os signos de influenciar o Estado e a palavra Deus voltou ao preâmbulo, a outras partes da Constituição. E no Brasil, quer dizer, não só a Igreja Católica tenta solapar essa laicidade que implicaria numa neutralidade do Estado frente às crenças, mas recentemente, dos anos 80 para cá, as religiões neopentecostais, que também vêm renovando aí seus meios de influenciar o Estado e de, portanto, orientar as políticas públicas do Estado, o que é inadmissível num país com uma formação como a nossa, uma formação multicultural, plurirreligiosa, a gente deixar que uma religião influencie, apenas uma religião, influencie o Estado e suas políticas. Agora, também há uma questão de que o direito dos trabalhadores e os anseios dos trabalhadores encontraram uma tradição cultural, a tradição dos santos, dos feriados de santos católicos. Então, não quer dizer que no feriado de Nossa Senhora Aparecida as pessoas todas se dirijam à Basílica, muito pelo contrário. Elas vão para o futebol, elas vão para a praia, elas aproveitam o feriado. Claro que também concordo com os meus colegas aí de debate que a gente não pode separar a nossa cultura, a nossa identidade cultural de toda a influência que a religião trouxe.
Eu tenho uma formação católica, muito do que me foi dado, muito do que eu sou, da minha subjetividade, tem a ver com os valores que o cristianismo me deu. Eu adoro arte sacra, por exemplo, mas não me considero mais hoje uma pessoa católica. Mas entendo que os valores católicos, a herança do cristianismo popular, constitui a nossa identidade cultural e a gente não pode se livrar disso. Sim, a gente não pode se livrar disso, mas nós temos aí algumas que eu chamei no editorial de fissuras, não é? Outros usam palavras mais fortes, mas, por exemplo, deputado, na Câmara, não é? Nós temos uma situação difícil e, sobretudo agora, que com esse pastor Feliciano, que ele assume a presidência da Comissão de Direitos Humanos, mas ele está impregnado de doutrinas muito radicais que lhe tiram a neutralidade para encarar a questão com a necessária amplitude, porque direitos humanos não tem que ser realmente uma coisa bem ampla, não é? Como é que você vê isso? E isso eu estou trazendo já o assunto para perto de você. Olha, Diniz, embora nós não consigamos nos livrar, porque está na nossa identidade cultural e na nossa subjetividade, embora a gente não consiga se livrar desses valores cristãos, que são de 3.000 anos, não quer dizer que a gente não tenha que ter a laicidade no horizonte e que a gente não tenha que perseguir essa laicidade em nome da liberdade de crença, do direito de crer e de não crer das pessoas. Eu acho inadmissível tanto que a Igreja Católica tente influenciar as políticas de Estado quanto os neopentecostais, sobretudo os fundamentalistas religiosos, como o deputado pastor Marco Feliciano, sem considerar, por exemplo, o conhecimento, os saberes dos povos, a própria ciência moderna, ou seja, ele desconsidera tudo isso para fazer uma interpretação literal da Bíblia e tentar, a partir dessa interpretação, legislar para um povo, como eu disse, que é plurirreligioso. É inadmissível que um pastor como ele, que hoje é deputado, tente impor à comunidade judaica ou ao povo de santo, às religiões de matriz africana, os valores que são do cristianismo. Então, por isso que o Estado tem que permanecer, laico, tem que se comportar, tem que ter a laicidade como um horizonte na construção da sua legislação e das suas políticas públicas. Vamos fazer uma breve pausa e voltamos já. O Observatório da Imprensa está de volta. Nesta edição, analisamos como a mídia retrata a relação entre o Estado e a Igreja Católica. Professor Roberto Romano, e aí, a partir dessas pequenas, desses pormenores, não é? Que são detalhes, fissuras ou aberrações, nós temos uma série de situações que nesse programa, sobretudo, porque o nosso foco é a mídia, nós temos situações graves, não é? Quer dizer, uma concessão pública, que é uma emissora de televisão aberta, que é mais pública ainda, não é? Ela tem na sua programação um programa religioso. Ela, aliás, vendido a uma confissão religiosa, o que é ainda mais grave, não é? Isso, quer dizer, é uma bola de neve que, a partir de um pequeno rasgãozinho, vai se criando umas brechas, e isso realmente, a democracia vai para o brejo. Como é que o senhor vê isso? Eu acho, você tem toda a razão, Diniz. Eu acho que a doença aí que deve ser identificada é a doença do realismo político, que no Congresso, que no Executivo e que até mesmo os setores da Justiça reconhece apenas a maior força eleitoral dos elementos em presença, né? O Daniel citou muito bem os positivistas, mas é bom lembrar que o divórcio foi mantido na Constituição, né, com o voto de 6 positivistas. Foram eles que, por realismo político, concederam aos católicos essa determinação, né? Esse direito, entre aspas, que só foi contestado no período autoritário, né?
Então, eu acho que esse realismo político faz com que as acomodações sejam feitas. É bom lembrar que a Igreja Católica ela sempre foi, desde o século XIX, conquistadora de massa. E esse evento do Rio de Janeiro não é diferente. É colocar a massa na rua para mostrar que a superioridade da Igreja é inconteste em relação ao Estado, né? É bom lembrar que no século XIX, a Igreja tomou o costume de dedicar países inteiros ao Sagrado Coração de Jesus, né? Em expiação e reconhecimento da soberania eclesiástica. O Sacré-Cœur de Paris é uma consagração da França pelos pecados da Comuna de Paris e da Revolução Francesa. O Equador foi consagrado ao Sagrado Coração de Jesus e o Cristo Redentor nada mais é do que isso, né? Se olhar lá, tem o Sagrado Coração de Jesus. E eu tenho, inclusive, um aluno meu que fez um doutorado sobre essas manifestações de massa da Igreja Católica. Fica muito evidente que a conquista da rua é um elemento fundamental para ela. Ela usou isso para o seu poder e também na marcha da família com Deus pela liberdade, as cruzadas do Padre Peito, etc., para causar um dano tremendo ao Estado Democrático de Direito. Daniel, como é que você vê isso? Quer dizer, nós estamos aqui diante dessa celebração da juventude, né? Mas, na realidade, será que eles estão sendo usados? Como é que você vê essa jornada mundial? Esse é um assunto delicado, né? Mas eu considero transcendental, e talvez só um programa numa TV pública e um programa dedicado à mídia pode tratar disso com liberdade. Olha, eu penso que essa manifestação, assim como a dos evangélicos também, os evangélicos têm se notabilizado, né, recentemente por também... Sim, fizeram agora em São Paulo. Levar as massas para a rua, aqui no Rio de Janeiro, regularmente. Eles ocupam as ruas, não é? Quer dizer, acho que isso faz parte da dinâmica das religiões, não é? Eu não creio que aí a gente possa usar o termo usados. Quer dizer, faz parte aí dos rituais, das comemorações, você reunir as pessoas, congregar, isso dá uma força, não é? Aos seus propósitos. Eu acho que eu não tenho nenhuma restrição a que isso aconteça. O problema, do ponto de vista da discussão que a gente está tentando travar aqui, é que eles fazem disso fator, né, como disse o professor Romano, para condicionar, claro, e se apropriar e adiante, colonizar o Estado, né, e suas agências. Aí põe em questão o princípio da laicidade do Estado, né, porque o princípio da laicidade do Estado, ao contrário do que muitos religiosos entendem, não põe em questão, não é um princípio antirreligioso, é um princípio arreligioso. Quer dizer, ele quer entregar a religião a fazer da religião um assunto da esfera privada de cada um. Cada um pode ter sua crença, pode manifestar na rua, em casa, onde quiser. O problema é manter o Estado neutro em relação às diversas confissões religiosas e também em relação àqueles que não têm religião nenhuma, né? De sorte que eu penso que, muitas vezes, entre os religiosos, nós tivemos oportunidade de fazer um debate muito acirrado sobre isso no Conselho Curador da TV Brasil, da EBC, quando pusemos em questão no Conselho Curador o fato de que a TV Brasil e as rádios da EBC abrigavam gratuitamente programas confessionais particulares. Não é? Quer dizer, era uma distorção dupla do princípio da laicidade, não é? E do caráter público da TV e da rádio, porque esses programas invadiam a TV e as rádios. Tivemos muita dificuldade em discutir isso, porque as pessoas consideravam sempre que, ao você defender a laicidade, você estava sendo antirreligioso, estava querendo perseguir as religiosas, censurar as religiões. Houve um religioso que disse, mas vocês querem censurar os nossos programas? Não, você que está censurando a liberdade, claro, dos outros ao impor
na grade da programação um programa que diz respeito apenas aos que confessam a sua própria religião. Deputado Jean Willis, a Câmara dos Deputados faz parte do Estado brasileiro, não é? O poder legislativo faz parte do Estado. E, no entanto, voltando sempre ao problema da Comissão de Direitos Humanos, que é uma questão tão fundamental, não é? Que remonta à Revolução Francesa, não é? Nós temos, digamos, o poder legislativo muito atrapalhado na questão do laicismo, né? Quer dizer, eles não levam em consideração cada grupo, cada facção quer puxar mais privilégios, ou cada confissão, para ser mais exato, quer exacerbar os seus privilégios, e aí a coisa fica realmente um loteamento, não é? Que é muito grave, quer dizer, não tem nada a ver com esse loteamento, não tem nada a ver com laicismo ou com secularismo, né? Olha, Diniz, na verdade os pastores foram convocados pelos partidos dentro dessa perspectiva do pragmatismo político, de olho no quociente eleitoral. Muitos pastores populares foram convidados por partidos para se candidatar, para se tornarem candidatos e, com isso, elevar o número de votantes. E esses pastores acabaram tomando gosto pela política e começaram a desenvolver uma fantasia totalitarista de que vai transformar o Brasil numa teocracia cristã. Isso é apavorante, porque não é uma teoria da conspiração minha, eu estou vendo isso todos os dias nos discursos feitos aqui. Nós somos um poder legislativo, ok, nós somos 513 deputados representando uma população de quase 2 milhões de habitantes, é natural que todos os interesses estejam presentes aqui, mas nós fizemos um juramento de respeitar os fundamentos da nossa Constituição e o objetivo da República. E o que eu vejo aqui é a bancada neopentecostal ferindo esses princípios da Constituição, trabalhando contra esse objetivo da República, que é a promoção do bem de todos, sem discriminação. Há deputados aqui que subiram na tribuna da Câmara para dedicar o mandato dele a Jesus, por incrível que pareça, e dizer que ele vai fazer, quer dizer, que ele vai conduzir o mandato dele de acordo com o que está na Bíblia. Eu não tenho nada contra a Bíblia, muito pelo contrário, a Bíblia é um livro maravilhoso do ponto de vista literário e histórico. Mas ele fundamenta a crença de um grupo de pessoas, pode ser o grupo majoritário, mas ainda é de um grupo de pessoas. E se nós somos uma democracia, um Estado democrático de direito e laico, nós temos que defender as minorias das paixões das maiorias. Então, ainda que o número de cristãos seja maior em relação das demais religiões, cabe ao Estado proteger o direito de crença dessas outras religiões. Por isso, a atuação desses deputados aqui deveria... como dizer, está muito mais orientada pelos princípios da Constituição do que pelas suas convicções pessoais. Não é o que acontece. Como eu disse, não só as declarações em tribuna, mas a própria atuação parlamentar, quer dizer, as proposições legislativas são no sentido de restringir direitos de minorias religiosas, minorias étnicas, minorias sexuais. E, além disso, eles realizam também cultos no âmbito da Câmara dos Deputados. Eu até já disse, assim, meio que para provocar mesmo, cultural e politicamente, que eu vou organizar um xirê das religiões de matriz africana aqui para saber como esses deputados se comportam. Porque eu sou obrigado a tolerar os cultos cristãos aqui, que são realizados, mas a possibilidade de pegar uma das comissões para realizar um xirê, que é uma cerimônia das religiões de matriz africana, já deixa todo mundo de cabelo em pé. Então, eu até pretendo fazer isso para provocar mesmo. Olha, se nós somos um Estado laico e se esse Estado respeita a liberdade de crença de todo mundo e a liberdade de também não crer, ou seja, respeita os ateus, ele não pode abrigar apenas culto cristão. Ele tem que abrigar todos os cultos ou não ter nenhum culto, que é o que eu defendo. Professor Roberto Romano, nós estamos num momento em que está se discutindo toda a questão de revisão de certos princípios constitucionais para fazer uma reforma política ou uma reforma eleitoral. O senhor vê a possibilidade de que se possa avançar um pouquinho nessa questão, ou propor uma emenda, uma PEC, para rever o introito da nossa Carta Magna, onde tem aquela famosa frase inserida pelo Sarney, pelo ex-presidente José Sarney, reunidos sob a inspiração divina, a inspiração de Deus. Há possibilidade de nós avançar, já que nós estamos mexendo em certos tabus, nós poderíamos avançar também
Pelo menos na letra da lei, não é? Não, mas na letra nós podíamos avançar um pouquinho mais? Olha, eu acho que nós deveríamos, e é possível, sim, desde que haja organização e liderança política para isso. Agora, eu quero corroborar isso que o deputado Willis disse, porque há bom tempo atrás eu fui a um seminário na Câmara dos Deputados sobre ética e decoro parlamentar, e fiquei espantadíssimo nos intervalos, ao longo dos corredores, vários cultos sendo feitos aos berros, né? Como se nós estivéssemos aí numa grande feira religiosa. Eu acho que isso é um desrespeito ao texto básico da Constituição e ao decoro da Câmara dos Deputados. Então, essa questão precisa ser muito bem feita. Agora, é bom lembrar, Diniz, que essa frase não foi doada pelo Sarney, ela foi conquistada por um lobby pesadíssimo da CNBB, que durante a elaboração da Constituição de 88 manteve um trabalho forte de lobby junto à imprensa e junto aos poderes constituídos. É bom lembrar isso, porque não é apenas uma figura, o caso de Sarney, que de fato é uma figura bastante interessante, mas é um trabalho organizado da Igreja Católica para conseguir essa designação e várias outras coisas no interior da Constituição. E depois, ao longo dos governos ditos republicanos e democráticos, nós tivemos retrocessos pesados, como essa concordata realizada no governo Luiz Inácio da Silva com o Vaticano, que é um tapa no rosto da Constituição democrática brasileira. Daniel Arão Reis, como é que você, puxando aqui o assunto para essa concordata, que ainda não passou por todas as tramitações, não é? Para ser implementada, como é que você vê isso? Eu vejo nessa linha aí que o professor Romano já suscitou, né? A coisa da acomodação. Os políticos de olho no eleitorado e desrespeitando os princípios da laicidade vão correr atrás dos votos, né? E assim acabam renunciando, inclusive, às suas convicções. Nós temos em vários momentos eleitorais políticos que se sabe que são ateus, não é? ou que não têm crenças e que se fingem de crentes e observam. Quer dizer, não se trata aí de uma questão de respeito pela religião. Eu sempre discuti muito isso nos debates lá do Conselho Curador da EBC. Né? A religião é um dado cultural. Acho que o deputado Jean Willis também falou nisso. É um dado cultural que não podemos ignorar. Que é preciso incorporar, não é? Evidentemente. E a religião, os fenômenos, as manifestações, as crenças religiosas acompanham a humanidade desde a noite dos tempos e é provável que isso continue ainda por muito tempo. Não é? Há certos mistérios que a ciência não consegue penetrar e provavelmente nunca conseguirá, e as pessoas, então, recorrem à religião. A religião é um fator importantíssimo. Quer dizer, eu acho que essa discussão nossa tem que esclarecer muito bem que não se está aqui, de modo nenhum, pondo em questão isso. O que está se pondo em questão é que as confissões religiosas possam adentrar o Estado e condicionar a ação do Estado e, sobretudo, do ensino. Né? A gente esteve aqui no Rio de Janeiro, em função da governança do Garotinho, né, que era um homem identificado com uma confissão, com uma confissão precisa, né, ele pôs nas escolas públicas, né, o ensino religioso, que frequentemente, claro, sempre sob a capa de que tratava-se de ensinar o conjunto das referências religiosas, mas isso acabou afunilando para a sua própria religião. Então, isso é uma distorção, porque as crianças, né, eu me lembro quando eu voltei do exílio, animado por uma visão de escola pública, eu tinha sido de escola pública, eu pus meus filhos pequenos nas escolas públicas do Rio de Janeiro,
E minha filha veio para casa dizendo que tinha recebido uma bronca da sua professora, porque a professora, em determinado momento, mandou as crianças olharem para cima e perguntaram: o que vocês estão vendo? E todo mundo respondia Deus, e ela disse: eu estou vendo o teto. Né? E a professora chamou e disse: mas você não, como é que você está querendo aqui? A menina tinha 6 anos, né? Já estava sendo enquadrada dessa maneira. Né? Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que hoje trata das questões envolvendo o Estado e as religiões. Deputado Jean Willis, e aí tem uma pergunta crucial, que é, digamos, a razão de ser desse programa. Quem deveria estar, digamos, monitorando este debate, desenvolvendo, promovendo este debate, não seria a mídia, a grande mídia? Eu acho que a grande mídia tem uma participação nesse debate. Eu acho que ela não precisa necessariamente ser a protagonista, mas ela também não tem que ficar alheia. Claro, primeiro porque a grande mídia está explorando uma concessão que é pública. Foi algo que você mesmo disse, Diniz. Sendo uma concessão pública, deveria estar orientada pelos princípios da Carta Magna, da Constituição. Não seria inadmissível, por exemplo, algo que acontece, que na prática acontece, que é a sublocação de espaços de uma TV que está explorando uma concessão pública para uma religião específica, para pastores, por exemplo, que compram horários para apresentar seus programas. E se esses programas se reduzissem à convocação, à interpelação dos fiéis, até aí estava bem. Bom, eu já acho injusto que uma religião tenha espaço na TV, tenha poder de compra de espaço na TV e outras não. Já desequilibra aí a relação entre elas. Mas, partindo do pressuposto, aceitamos que então essas religiões que têm dinheiro, que têm grana, graças à exploração comercial da fé, têm grana para comprar o horário na TV, nós poderíamos admitir que ela usasse esse horário apenas para interpelar os fiéis do ponto de vista religioso, ou seja, do ponto de vista da crença, do espiritual, digamos. Só que não. Esses pastores usam um espaço para um proselitismo religioso que vai contra o direito de minorias. E aí eu vou falar especificamente das religiões de matriz africana e da comunidade de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. São os 2 grupos mais difamados por esses pastores. A pregação deles é uma exortação contra esses grupos. Isso é inadmissível. Ou seja, porque o viés, ainda tem o viés da perseguição às religiões de matriz africana é racista. Porque você não vê pastores, por exemplo, atacando a comunidade judaica, embora a comunidade judaica seja uma minoria religiosa. Mas ataca as religiões de matriz africana porque sempre foram consideradas religiões de pretos, religião de pobre. E aí elas atacam e o Ministério Público, a OAB, a própria mídia se cala sobre isso. Isso é inadmissível. Não acho que a grande mídia tenha que liderar necessariamente esse debate, mas ela não pode estar alheia a esse debate. Fico feliz de haver um espaço ainda em que a gente possa dizer dessa maneira tão franca, tão clara, tão corajosa essas questões. Nós temos uma crítica feita à grande imprensa pelo presidente do STF, há pouco mais de um mês. Ele, no exterior, em inglês, fez um comentário dizendo que a grande imprensa brasileira ela não é pluralista. E fez até uma crítica, foi adiante, disse que ela tem um viés de direita. Né? Isso praticamente não foi muito divulgado, evidentemente, mas está dito, está registrado. Como é que o senhor vê isso? Quer dizer, ele pode criticar a grande imprensa por um viés ideológico, mas a grande imprensa, isso eu digo, ela tem um outro viés de ser muito simpática à CNBB ou ao catolicismo, não é? Como é que o senhor vê essa questão? Olha, Diniz, essa história é antiga. Veja, assim como a Igreja Católica manteve a Liga Eleitoral Católica, que tentava colocar o cabresto nos católicos na época das eleições, você tinha a Cruzada da Boa Imprensa,
que definiu todo um padrão, né, de moralidade para a imprensa nacional. E isso, graças à diminuição do poder da igreja, isso desapareceu. Desapareceu também um outro ponto que a igreja era muito responsável, não diretamente, mas indiretamente, que é a delegacia de culto do DOPS, que justamente tinha como vítimas preferenciais aquelas indicadas pelo deputado Willis. Então, o que ocorre, no meu entender, é que no final do regime ditatorial, a igreja, que tinha abençoado o golpe de Estado 64, que tinha abençoado o AI-5, que tinha assumido toda uma responsabilidade coletiva pela situação ditatorial, ela começou a aparecer a partir de alguns grandes eclesiásticos, Dom Paulo Evaristo Arnes e outros, a aparecer como a única fiadora dos direitos humanos no Brasil. Eu me lembro de um debate feito na Folha de São Paulo, em que eu fiz essas críticas por ocasião da vinda de João Paulo II, e num folhetim da Folha, que tinha várias páginas, eu tive metade de um parágrafo colocado. Né? Quer dizer, não podia fazer crítica de maneira nenhuma à Igreja Católica, ela era inquestionável. Então, isso é alguma coisa que não estava presente apenas na imprensa, também estava na universidade, também estava na sociedade, etc. Esses mitos que foram produzidos sobre a Igreja Católica muito dificilmente vão desaparecer. Eu acho que a imprensa, nesse caso, ela tem o seu grau de culpa por não discutir esses assuntos. Como no caso da concordata, né, que não vi nenhuma discussão substancial sobre ela. Eu só queria aproveitar o deputado Jean Willis para pedir a ele realmente a sua opinião sobre essa parcialidade da grande imprensa nacional, mas também a grande imprensa regional. Eu posso fazer uma confissão aqui, fica entre nós, que eu fui demitido recentemente de um grande jornal do Nordeste, que publicava há muitos anos um artigo político, e eu fiz comentários sobre a questão do Estado brasileiro que não é laico. E eu fui demitido, quer dizer, a minha coluna foi suspensa 3 dias depois. O artigo saiu no domingo e na quarta-feira eu recebi o aviso que estava o contrato rescindido. Quer dizer, nós temos, então, não só a grande imprensa, que é muito simpática, tal, as entidades católicas, mas também a imprensa média regional, que é muito forte, não é? Que tem uma grande penetração, capilaridade no Brasil, ela parece que ela está coordenada. Como é que você vê isso? Olha, Diniz, eu vejo exatamente assim. Eu trabalhei quase 10 anos no jornal Correio da Bahia, que é um jornal que pertence à família Magalhães, Antônio Carlos Magalhães, hoje ACM Neto, enfim, trabalhei quase 10 anos, eu tenho uma experiência de repórter que inclui 1 ano de trabalho na Tribuna da Bahia e o resto no Correio da Bahia, e nós éramos orientados mesmo, de maneira muito clara, a não bater na Igreja Católica e a cobrir todos os eventos da Igreja Católica. Então, eu diria que essa grande imprensa e essa média imprensa, ela existe para sustentar o status quo. Agora, há uma mudança. Quer dizer, no caso da Bahia, nós mantínhamos uma resistência cobrindo, por exemplo, também os eventos das grandes Ialorixás. Por conta da própria tradição cultural da terra, as grandes Ialorixás tinham espaço nos jornais e nós fazíamos questão de dar esse espaço. E também por conta do sincretismo na Bahia, que sempre aproximou as religiões de matriz africana do catolicismo. Mas está havendo uma mudança, que é uma mudança que tem um viés econômico. Quer dizer, a gente vê isso na própria Rede Globo. Quando a Rede Globo faz um festival Promessas, aí voltada para as grandes estrelas da música gospel, da música evangélica, mostra que a imprensa está sempre do lado do status quo. E se o número de evangélicos vem crescendo, compondo junto com os católicos uma grande massa cristã, a imprensa está ali para sustentar esses valores. Ela não está muito preocupada em promover debate. Então, eu acho lamentável. Eu gostaria de ver os jornais se comportando de maneira mais neutra também, ou se comportando de acordo com o princípio da laicidade. Como é que você vê isso? Quer dizer, isso realmente não permitirá que o debate sobre o laicismo possa prosseguir. Desequilibra, né? Desequilibra esse debate. Como disse o professor Romano no início, esse processo de acomodação que condiciona muito os políticos,
condiciona também a mídia. A mídia fica interessada, né, em apresentar de modo unilateral, de acordo com o que as autoridades de cada confissão religiosa querem. Porque se nós formos verificar o Brasil de maneira mais clara, né, a gente vai descobrir que a grande parte da sociedade brasileira, sendo religiosa, adota em relação à religião uma atitude sincrética. Essa é uma coisa que não aparece ainda muito bem nas estatísticas, assim como não aparecia muito bem nas estatísticas aqueles que se auto-identificavam como negros e pardos, e que hoje já são maioria, né? Na medida em que a situação foi evoluindo, a democracia foi progredindo, hoje já há uma maioria que se auto-identifica como negros e pardos. Eu tenho a impressão que, se esses debates puderem ganhar corpo, né, as pessoas vão começar a se identificar como sincréticas, porque é raro você encontrar uma pessoa no Brasil que tenha uma profissão de fé e que seja ortodoxa nessa profissão de fé. Geralmente as pessoas não combinam, né, várias referências religiosas e fazem disso um estilo de vida que, a meu ver, inclusive, é algo muito interessante, não é? E histórico no Brasil. Desde os tempos da colônia, as autoridades religiosas que vinham aqui lamentavam-se, né, dessa colônia... Né, dessas conexões. Dessa colônia herética, né, que vivia transitando por confissões religiosas estranhas e tal, que eles consideravam estranhas. Então, eu penso que o que se deve empreender é um trabalho difícil, né, mas é necessário, tentar romper esses condicionamentos, né, tentar aprofundar debates, principalmente na área da educação, né, onde os jovens são mais abertos a novidades, claro, e ao questionamento dos dogmas, né? E pressionar os poderes públicos, né? a enquadrarem essas grandes mídias, né? No sentido de que elas devem realmente, né, honrar o contrato. Professor Romano, a gente não consegue também, além de não conseguirmos ser absolutamente seculares, nós também não conseguimos ser ecumênicos. Raras vezes, às vezes tem aí umas pequenas cerimônias, mas às vezes fúnebres, mas nós não temos essa capacidade de sermos ecumênicos. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, Diniz, é bom lembrar que a Catedral de Brasília, no projeto original, seria um templo ecumênico. E foi entregue à Igreja Católica de mão beijada, né? Então, isso já mostra bem a profundidade do nosso problema, né? O Estado, quando se trata de questões da pluralidade, ele cai na mão de um setor, de uma opinião única e dominante, e hegemônica, né? Então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de lembrar. Agora, a questão que o Daniel levanta e que também o Willis levanta, é que quando nós estudamos as próprias religiões, nós vemos que elas são sincréticas. Elas são o produto de várias culturas, não é? No caso da religião católica, por exemplo, nós temos cultura grega, nós temos cultura judaica, nós temos cultura ali da Fenícia, etc. Nós temos uma série de, inclusive essa ideia de anjos, etc. Tudo vem de uma cultura oriental que a Igreja fez uma síntese muito correta, do ponto de vista dela, muito bem feita, e que ajudou a conquistar, né? Há um historiador do mito, da arte, né, que mostra que na França, né, em todos os lugares em que surgiram
os templos à Virgem Maria, sobretudo os góticos, era o lugar que havia um templo a Ísis, não é? Então, essa incorporação de culturas do passado nas religiões é alguma coisa que elas esquecem. Elas imaginam que saíram diretamente do nada e que tem essa visão única, né? E que não é complexa, né? Então, essa questão me parece que é importante. Se você tem a ideia de que o seu culto é monobloco, né, você vai desprezar os outros, né? Então, esse ecumenismo, me parece, tem que aparecer justamente nessa visão histórico-antropológica da origem das religiões. Chegamos ao final desta edição, infelizmente não podemos ir adiante. Quero agradecer aqui no Rio a presença do historiador e professor da UFF, Daniel Arão Reis, em São Paulo do filósofo Roberto Romano e em Brasília do deputado do PSOL, Jean Willis. E lembre-se, assistindo ao Observatório da Imprensa pela TV, pelo rádio, pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.